Olá a todos e a todas, que alegria estar aqui com vocês nesse projeto do livro Pão Nosso, Lição a Lição, do Grupo Espírita Jesus o Caminho de Porto Alegre. Meu nome é Edmeire, eu faço parte da Federação Espírita do Chile e do Centro Espírita Buena Nueva de Santiago. Bom, amigos, o capítulo que me tocou é um capítulo de difícil interpretação, de difícil meditar, porque como a gente ainda é espíritos muito imperfeitos, a gente tem certas falhas, né? E Jesus aqui nos chama justamente para isso, né? Para ser homens de fé, para a gente meditar sobre a nossa fé, sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa vigilância, sobre a nossa prática do exercício da nossa querida doutrina também, né? Que fora da caridade não há salvação. A gente tem que tentar, por intermédio dessas nossas ações, da nossa conduta, voltar sempre semeando a nossa fé por todos os lados. E Jesus nos fala assim, que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a roca. Como é importante a edificação, a base, a nossa fé racionada, porque a gente tem que ir racionando, a gente tem que sempre estar usando o nosso crivo em cima de tudo no nosso dia a dia. E Jesus nos traz justamente isso, da importância dessa base. A gente saber que é importante os que vieram antes, os que antecederam antes, porque eles foram edificando a doutrina sobre essa fé, sobre essa verdade. E o texto é pequenininho, mas é muito bonito, então vamos lá. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilância indispensável ao seu justo testemunho. Quer dizer que a importância dos que antecederam, porque eles estavam basados justamente sobre uma verdade, sobre esse caminho que a gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar sempre atento às nossas necessidades, às necessidades da nossa fé, dos nossos pensamentos também. É interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhes ouve os ensinamentos e os pratica. Eu creio que só nessa frase a gente poderia, né, ficar e meditar sobre isso. Como é importante ouvir e praticar. Como é importante instruir e ir à prática, ir no dia a dia. Porque o que faz a perfeição é o exercício diário. A gente não vai conseguir de um momento a outro ser um exemplo, mas a gente tem esse exercício, essa prática que nos vai dando. Cada dia é uma nova oportunidade da gente estar tentando e colocando e vivenciando os ensinamentos do Cristo. Então, daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho da aplicação no esforço diário. Bom, Emmanuel aqui nos traz o conteúdo espiritual da atenção, a boa vontade que a gente tem que estar aplicando em tudo que a gente vai fazer. O nosso esforço é diário, porque somos muito imperfeitos e a gente precisa estar em esse constante esforço, em essa constante luta, esse aperfeiçoamento das nossas más inclinações, justamente por isso, porque às vezes a nossa fé ela é oscilante. E se a gente confiasse e praticasse os ensinamentos do Cristo,
talvez a gente não fosse tão invigilante como ele nos fala aqui. Emmanuel nos traz numa singeleza de vocabulário, numa profunda interpretação que é difícil até para a gente interpretar, realmente tirar desse texto o espírito da letra, sabe? A gente vivenciar tudo o que ele nos quer passar. Então Emmanuel segue aqui: reconforta-nos assimilar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Que tudo que a gente faz, essa é a certeza que Emmanuel nos dá, que tudo que a gente faz, de acordo à vivência de Jesus, os ensinamentos, desse nosso esforço diário de vencer as nossas malas inclinações, da gente vencer as nossas más tendências e estar sempre nessa vigilância dos nossos pensamentos, a nossa fé vai se fortalecer. Aí é isso que ele fala: no serviço do campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé, na fé mais pura. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados, que, registrando os ensinos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião. Pode ser momentâneo, pero pode ser problemas que a gente já vem arrastando também, sem permitir suas edificações individuais se processe longe das bases cristãs imprescindíveis. Mira que coisa mais linda isso, que ele nos dá esse norte, nos dá essa orientação, que por mais que a gente possa não ser tão homens de fé, mas quando a gente entende o aviso da Boa Nova, a gente entende os ensinamentos do Espiritismo, o que os Espíritos nos dizem, a gente segue por esse caminho, porque a nossa base cristã, ela vai ser fortalecida, vai ser como essa casa construída sobre a rocha que nos fala Mateus. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma interiormente. Tudo isso que a gente está falando sobre a nossa fé, sobre a nossa prática, sobre a nossa vivência, ela se faz presente interiormente, ela é fortalecida interiormente. Então, dentro da própria alma, norteando os nossos destinos, essa nossa fé interna, essa nossa certeza, essa nossa confiança no futuro, nessa vida, espíritos imortais que somos, né? Essa confiança que a gente tem e essa certeza que tudo passa e tudo se é fortalecido pelas nossas vivências, que nada se perde, tudo se transforma. E isso que Emmanuel, segundo o meu entendimento, a minha reflexão, porque é um tema, é um texto, é um versículo profundo que traz Mateus, porque todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticas, tem a casa construída sobre a roca. Nada vai fazer com que a nossa fé se está edificada sobre essas bases que são fortalecedoras, nada pode abalar.